nesta tarde, a UPH, União de Homens Presbiterianos, aqui da nossa região, a federação, juntamente com o Instituto Bíblico Presbiteriano Ashbel Green Simonton, tem a honra de receber o Dr. Eberlin, e nesse momento passamos a palavra a ele e rogamos ao nosso Deus que o abençoe em tudo que será transmitido para nós nesta tarde. Desde já, muito obrigado a todos que estão conosco, a todos que nos visitam, e que Deus nos dê a graça de hoje estreitarmos mais os nossos laços de amizade. Dr. Eberlin, por favor, Deus o abençoe e muito obrigado em nome de todos. É um privilégio muito grande estar aqui, principalmente falar sobre um assunto tão apaixonante, empolgante. A gente costuma dizer que quando a gente vai falar sobre futebol, né, principalmente os homens, aí em Campinas, quando eu vou falar da macaquinha querida, a Ponte Preta, a gente fica horas e horas discutindo, né? Tantas coisas, mas quando a gente quer falar sobre as nossas origens, o assunto não tem fim. A gente quer saber, não quer? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem realmente nos fez. Será que somos produtos daquela grande explosão cósmica? Ou será que há realmente um Deus que nos fez um ser consistente, coerente, aquele que nós cultuamos, né, que lemos tanto nas nossas Bíblias? Será que ele realmente existe, nos fez? Será que há evidências para isso? Então é isso que eu vim aqui falar com vocês hoje, não é? Será que as evidências científicas nos falam a favor de uma grande explosão, de uma evolução lenta, gradual e sucessiva, como a gente ouve falar nas nossas escolas, na Isto É, na Veja, na Super Interessante, na TV Record do Naturalismo, que são as Discovery Channel, né? Você abre lá, você vê o Carl Sagan, o Tyson agora falando. Será que eles têm razão? Ou será que é a nossa Bíblia, o nosso Deus, que está do lado dos fatos? Então o título da palestra que eu quero falar com vocês, está escrito aí, olha, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. Aí você vai falar assim, gente, mas fé para ser ateu e evidências de Deus? É exatamente isso que eu gostaria de discutir com vocês. Há uma fé, e uma fé daquele tipo que eu não gosto de ter, a fé no irracional, que baseia toda a racionalidade do ateísmo. E há evidências, sim, absurdas, imensas, a favor da existência de Deus. Então ele precisa de muito mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. Você sabia disso? Então, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. A gente costuma dizer que a gente crê num Deus, eu gosto de dizer, né? Que eu creio num Deus que mata a cobra e mostra o pau, e mostra a cobra morta também, viu, irmãos? Ele faz assim, ó, olha, está aqui. Quando Cristo quis mostrar, deixar bem claro que ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o que ele fez? Lázaro estava morto, né? Vocês lembram da história? Ele falou assim, nossa, vamos correndo lá, porque quanto mais cedo, melhor, né? Não, ele esperou, não é? 1, 2, 3 dias. Quantos dias? 4. E aí o defunto já cheirava mal. E aí todo mundo, vamos Jesus, vamos. Ele parou para tomar um cafezinho, não foi? Depois ele tomou um suco. Calma, tô indo, gente, tô indo. Por quê? Porque ele quis deixar muito claro. Ele falou assim, vou esperar que cheire mal. Por quê? Porque eu quero dar uma prova inequívoca de que eu tenho poder sobre a vida e a morte. Então alguém que já esteja cheirando mal. Porque às vezes a gente ouve aí de algum milagre, né? Que alguém faz alguma coisa. O cara acabou de morrer, ressuscita, né? Mas quando já está cheirando mal, esse é difícil, não é? Quando Cristo quis provar que andava sobre as águas, o que ele fez? Ele pegou um dia assim, calma, teve outros que já andaram sobre as águas aí, vocês já viram, né? No Pânico, quem assistiu aquele lá do Pânico? Pastor, fica de olho aí.
Ninguém levantou a mão, né? Andando, né? Gente, quando ele quis provar que ele andava sobre as águas, ele pegou um dia de... Né, pastor? O senhor já viu aí quem levantou a mão. Pegou um dia de calmaria? Não, era uma tempestade, né? E ele levou Pedro junto. Quando ele subiu aos céus, tinha 700 testemunhas. Então Deus nos chama para uma fé irracional? Será que ele nos chama para um sacrifício da nossa intelectualidade? A gente vai crer aí. Quem crê no Henri Cristo aqui? Levanta a mão, pastor, fica de olho aí também. Olha aí. Alguém crê, gente? Ele fala que é o Filho de Deus, não é? Mas outro dia ele foi lá em Santos, e aí tiraram uma foto dele numa prancha de surf, né? De isopor, passando, pegando onda com prancha de isopor. Pode, gente? Se ele fosse o Filho de Deus, o que ele estaria fazendo? Surfando sobre as ondas. Você não precisa de prancha de isopor. O que é isso, gente? Não é? A gente... quem crê em duende? Alguém crê em duende aqui? Você crê em duende? Em ET? Quem crê em ET? Você já viu algum? Eu não creio em ET porque eu nunca vi. Nunca vi. E a gente... talvez um dos meus pecados como batista, né? E os presbiterianos são assim também. A gente é racional, não é? A gente quer ver as evidências. E assim mesmo, Deus sabe que nós somos assim. E se você subisse num prédio, não é? E alguém falasse assim para você, olha, essas asas aqui foram produtos das organizações Tabajara, né? Umas asas maravilhosas. Você põe asa e pula? Você não pula. Por quê? Porque sua mente fala para você não pular. Não pule, você vai cair. Então Deus sabe que nós somos seres racionais, que nós precisamos de evidências. E essas evidências estão por aí. E nós temos sobra de evidências. E falta-me fé para ser ateu. Isso que eu queria discutir com você. Olha, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, porque se eu quiser ser ateu, se eu quiser dizer quiser falar por aí que Deus não existe, e quiser negar a existência de Deus, eu vou ter que crer no quê, gente? Eu vou ter que crer que esse universo iniciou-se como? Numa grande explosão. Você está vendo ali? Dá para ver, né? Olha, gente, todo o espaço, todo o tempo, toda a matéria, toda a energia estavam acumulados, né? Você já teve uma aula sobre Big Bang? Seu professor já leu sobre isso? Tudo isso estava acumulado num ponto que eles chamam de singularidade. O professor, na aula de física, de cosmologia, vai dizer assim, a ponta, a cabeça de um alfinete, né? Estava tudo lá acumulado e de repente aquilo lá, ninguém sabe por quê, explode. Bum! Aí tem uma grande explosão. Eu vou ter que crer que essa grande explosão ocorreu. Mas se a gente pega todas as forças que nós conhecemos, naquela partícula primordial, aquelas forças todas seriam imensas. Então a matéria estaria ali aprisionada em si mesma eternamente. Mas eu vou ter que crer que alguma coisa fez aquela coisa explodir. E que coisa foi essa? Nenhuma. Né? O nada faz o nada explodir. E aí, naquela grande explosão, bum, o que é que se forma naquela grande explosão, gente? Quem fez química alguma vez na sua vida aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Nós temos alguns químicos aqui. Pastor também? Muito bem. Mas quem? Quem é assim? Deixa eu ver. O último lá. Você, química. O que é que o Big Bang produziu em termos químicos? Quais foram os produtos químicos do Big Bang? Quem sabe? Hidrogênio e hélio. Uma grande nuvem gasosa, expansão de gás, hidrogênio e hélio se forma. E aquela nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio se expande contra o nada. E aquela nuvem gasosa em expansão que está agora se expandindo contra o nada, não teria nada que faria com que essa nuvem mudasse de direção. Então, falta-me fé para ser ateu, porque primeiro eu vou ter que acreditar que a matéria condensada naquela singularidade explodiu, sabe-se lá por quê. Produziu uma nuvem de hidrogênio e hélio em expansão que se expande contra o nada,
E alguma força misteriosa faz agora essa nuvem gasosa em expansão, contornada, mudar de direção. E essa nuvem muda de direção, e o que ela faz? Ela se aglomera em grandes estrelas. Eu não sei se você sabe, mas estrelas são nuvens gasosas, formadas de gás sobre altíssima pressão. Gente, mas como agora pegar um gazinho e formar estrela? Então nós vamos fazer um exercício aqui, viu, pastor? Tá todo mundo preparado aí, gente? Nós vamos tentar formar uma pequena estrela, tá bom? Então não tem gás aí? Imagina que é hidrogênio e hélio e tenta comprimir esse gás. Irmã, por favor, vamos lá. Atenção. Vocês não estão ajudando, hein? Então vamos lá. Tenta pegar assim o gás e comprime. Você conseguiu? Você não consegue comprimir gás, por quê? O gás, ele resiste à compressão. Ele escapa pelos furos da sua mão, não é assim? Mas uma força misteriosa, simétrica, esférica, descomunal. Agora tem que pegar essa nuvem gasosa e comprimir. Eu costumo chamar do efeito bexiga imaginária cósmica. Porque ninguém sabe de onde essa força imensa pegou esse gás e comprimiu. E foi comprimindo, até que a gravidade tomasse conta e uma estrela imensa aparece no céu. Mas é uma estrela só? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas que aparecem. E essa estrela tem que ser estável? Não, ela tem que explodir, são as supernovas. Você tem que formar uma quantidade imensa de gás nessas estrelas. E elas explodem de geração em geração. E elas geram o que no modelo do Big Bang? Uma poeira cósmica. Os elementos mais pesados são formados no interior dessa estrela, ninguém sabe por quê, e se forma o puff cósmico. Aí outro dia eu estava discutindo com uma professora lá na minha sala, ela disse assim, Marcos, eu até posso imaginar que Deus exista, mas que Deus me fez do barro? Ah, não. Eu, produto do barro? Mas gente, você tem outra opção? Ou você foi formado do barro terrestre, ou você foi formado do barro cósmico. Porque o modelo do Big Bang, o Dr. Caco lá no Discovery, ele sempre fala isso. A gente é formado do quê? Do puff cósmico das estrelas. Aquele pó cósmico que foi formado das estrelas faz o que agora, gente? Ele começa a se aglomerar em pequenas partículas, em pequenos cristais, em pequenas rochas. E essas rochas têm que formar o quê? Planetas, porque senão você não surge. É um modelo, gente. A gente tinha aquela singularidade, explode, forma um gás. Ninguém sabe como esse gás forma estrelas. Essas estrelas explodem, formam um puff cósmico. As donas de casa sabem o que é puff cósmico. Sabe quando você não passa muito pano nas estantes, assim, né? Não vai acumulando aquele pozinho? É aquilo lá, gente. É o puff cósmico. E aí esse pó cósmico vai ter que se agregar para formar planetas rochosos. E aí o que acontece? Essas pequenas rochas, ao colidirem uma com as outras, segundo o modelo, a energia cinética da colisão funde as duas rochas. O material fundido cola as duas pedrinhas. É o efeito que agora eu costumo chamar de super bonder cósmico. Entendeu? As duas batem, olha só, colam e a rocha pequena vai crescendo, crescendo, crescendo. Uma vai batendo, vai colando, aí até que forma-se uma esfera imensa de rocha incandescente, o planeta Terra. E essa rocha esfria, tá vendo? É a história que eu estou contando para vocês. Falta-me fé para ser ateu, senão eu vou ter que crer nessa história. E essa rocha, que é o planeta Terra, por exemplo, ele vai esfriando. Mas aí o planeta Terra não devia ser chamado planeta Terra, não é verdade? Ele devia ser chamado planeta Água. Mas da onde veio a água? Se uma rocha incandescente esfriou, não deveria ter água. Da onde veio a água, gente? O modelo assume que blocos de gelo foram formados no universo. E Júpiter, o Papai Noel cósmico, pela sua atração gravitacional, atraiu blocos de gelo e os jogou para a Terra. Não é um Papai Noel? Olha que bonzinho, jogou a água aqui.
Outro dia fizeram a razão isotópica da água e dos hidrometeoritos e mostraram que no máximo 1/3 dessa água poderia ter vindo desses hidrometeoritos. Mas aí outro dia também descobriram que entre 400 e 600 quilômetros de profundidade, gente, nós temos um outro mar de água cristalina, na forma de cristais, na realidade, alta temperatura e pressão, embaixo da crosta terrestre. Então alguém avisa para o Alckmin, não é? Tá essa falta de água aí, gente. É só furar uns 400 quilômetros, pouquinho, que a gente acha água. Mas como essa água ficou... Gente, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer no Papai Noel cósmico, que jogou a água aqui. Eu vou ter que crer que rochinha bate e gruda. Eu vou ter que crer que estrela se forma de gás. Outro dia eu fui no CERN, aonde descobriram lá a partícula de Deus, com um grupo de cientistas, a gente sentou todos lá. Aí o diretor do CERN falou assim, olha, a gente descobriu como o universo se formou. O Big Bang explica. Primeiro, olha só, o Big Bang explodiu e formou a matéria e a antimatéria. Eu não vou falar muito sobre a antimatéria, mas se você tem um próton, você deveria ter o antipróton. Se tem um elétron, deveria ter Aí ele falou assim, só que tem um probleminha no nosso modelo. Metade do universo que se formou simplesmente sumiu, a antimatéria. Pode, gente. É como se eu chegasse assim e falasse assim, olha, eu descobri uma nova reação. A reação forma o produto A e o B. Aí, Marcos, cadê os produtos? O A está aqui. Cadê o B? O B sumiu. Um dia eu vou encontrar. Assimetria, tal, foi metade para lá, para cá, desapareceu, mas eu vou encontrar um modelo, gente. Aí ele falou assim, e outra coisa, e as estrelas formaram o universo, e as estrelas são formadas de gás, e quem formou as estrelas foi a gravidade. Gente, não pode, não pode. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que a antimatéria, como nós estamos ali mostrando, sumiu. Eu vou ter que crer que essa nuvem gasosa em expansão foi formada por gravidade. Eu sou professor de química. Se algum aluno escreve lá, a razão desse ponto de ebulição da substância A ser maior que a substância B é a gravidade, eu dou quanto na prova? 0. Porque a gente não pode apelar para a gravidade para pequenos átomos, gente. E moléculas. Não pode. A força gravitacional entre essas é mínima, é desprezível. Mas o professor na frente de todo mundo falou que foi a gravidade, que é o diretor do CERN. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que gravidade forma estrelas. Não forma. Gente, se gravidade atraísse átomos com intensidade muito, muito forte, o que aconteceria com todos vocês aqui hoje? Vocês não estariam sentadinhos bonitinhos aí, vocês estariam mais ou menos formando um bolo de gente. Por quê? Você passava do lado do cara assim, puf, atraía. Já pensou que situação, as mulheres principalmente, você passa do lado daquela pessoa que você não, aquela moça que você não gosta e ela gruda em você? Que coisa, gente, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer nessas coisas. Falta-me fé para ser ateu, porque toda grande estrela que tivesse explodido para gerar aquele puff cósmico que formou os planetas rochosos, de gelo e de gás, cada estrela que teria explodido teria formado buracos negros, e o universo deveria ser recheado de buracos negros. A gente acha buraco negro por aí? Alguém já viu um buraco negro? Levanta a mão. Gente, o dia que você conseguir ver um buraco negro, o que aconteceu? Já foi, você já era, porque ele atrai tudo. Né? Ninguém viu, não existem, os buracos negros não existem, gente. Olha, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer no Big Bang, tá certo? Mas aí passa uma semana, 2, 3, o que acontece? Cientistas dizem que o Big Bang nunca existiu. E aí eu vou ter que ficar trocando a minha teoria todo dia. Não, um dia o Big Bang ocorreu, no outro dia o universo é eterno, no outro dia o Big Bang de novo ocorreu. A cada dia, a Bíblia fala isso. Maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o nosso conhecimento é um vislumbre.
A gente sabe muito, muito pouco. E a gente fica criando teorias. E a gente fica dizendo que essas teorias são mais provadas do que a gravidade. Mas passa um dia, passa dois, vem outro com outra teoria. E passa dia, passa dois, vem outro com outra teoria. Olha, saiu recentemente, gente. Cientistas provam que o universo na realidade é eterno. E a gente não deve fazer isso. Falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero crer em teorias de homens que mudam a todo tempo. Inclusive, gente, tem um problema muito sério entre nós. Entre nós. Muitos achando, não é, que o homem, na sua ciência, no seu saber, conseguiu explicar o universo. O que eles fizeram, inclusive? Acham que a ciência está certa. Inclusive, dizem que a ciência do Big Bang, a ciência da evolução, batem com a nossa Bíblia. Pasmem. O Papa Francisco falou isso recentemente, não falou? Só que ele foi muito esperto. Dos três, ele foi o mais esperto. Por quê? Porque ele falou assim, olha, o Big Bang precisa de Deus. Na realidade, exige Deus. Aí alguém me perguntou, por que ele falou isso? Porque assim, tem tanto milagre lá que só Deus para dar conta. Entendeu? Ele foi muito... Mas olha, gente, o William Craig, por exemplo, ele baseia a sua teologia no Big Bang. O Hugh Ross, vocês conhecem, gente, ele diz que inclusive o Gênesis descreve o Big Bang. Gente, a gente não deve fazer isso, porque a teoria de homens bate um pouco com a nossa fé. A gente gosta da teoria, a gente vai dizer que ela é verdadeira? Não, gente, de jeito nenhum, não faça isso. Não vá atrás de teorias de homens, porque é uma fé no irracional. Imaginar que uma grande explosão, uma nuvem gasosa em expansão, hidrogênio e hélio contra o nada poderiam ter criado o universo estruturado como ele existe. De jeito nenhum. Falta-me fé também para ser ateu, porque ateu não existe. Você sabia disso? Outro dia saiu uma reportagem muito interessante. Olha, ateus não existem, você não está conseguindo ler ali, mas eu vou ler para você. Concluem cientistas. Fizeram uma pesquisa e tudo mais, disseram o quê? Que a gente nasce com a percepção de que Deus existe. Sabendo que uma obra sobrenatural criou o universo e a vida. E a gente vai perdendo essa percepção ao longo dos anos. É exatamente isso, gente. Você já encontrou algum ateu, 100% ateu? Eu nunca encontrei. Olha que eu já vi muitos na minha frente. O que acontece com o ateu na realidade? A Bíblia nos diz que o homem é indesculpável. A gente não tem desculpa alguma. Esse estudo que foi feito é a conclusão do que já está nas nossas Bíblias. Não existe ninguém que não tenha consciência de Deus. O que acontece na realidade? A pessoa vai, ao longo da sua vida, se desiludindo com Deus, não é assim? Todo ateu que eu conheço é um desiludido com Deus. Ele não gosta do Deus que ele descobre. Por exemplo, Darwin. O que aconteceu com Darwin? Até a sua filha de 12 anos falecer, Darwin ia todos os domingos à igreja. Quando a filha dele morreu, aos 12 anos, o que aconteceu? Darwin se revolta contra Deus. E ele não imagina que um Deus que ele imaginava que deveria ser de uma forma, poderia ter matado a sua filha. E aí o que ele faz? Ele exime Deus da culpa, dizendo, mas não foi Deus que matou. Nem Deus criou minha filha. A minha filha, entendeu, gente? É assim, todos os ateus que eu conheço, não sei se você conhece algum autêntico, são pessoas que se rebelam ou discordam do jeito que Deus é. E aí procuram ou refutá-lo ou negá-lo. Já que eu não gosto do jeito que ele é, ele para mim não existe. Então falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero ficar fingindo que eu não sei que ele existe. Eu sei que ele existe. A gente sabe, todos nós sabemos. Se não houvesse Deus também, não haveria nenhum ateu. Essa é uma frase muito famosa de um teólogo. Vocês devem conhecer. Essa é muito interessante, gente. Tá vendo duas... Não sei se você está vendo direitinho. Dá para ver. São dois gêmeos no ventre da mãe. E o que eles estão discutindo? Sobre a existência de mãe.
Aí um tá perguntando pro outro assim, ei, brother, você acredita em mãe? Olha os dois gêmeos conversando, né? Ele fala assim, não acredito não, nunca vi. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. A gente é alimentado por Deus. A gente é cuidado por Deus. Deus nos carrega em seu ventre. Mas como a gente nunca viu, a gente fica às vezes achando que ele não existe, não é assim? Olha, falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. Falta-me fé porque eu não quero crer no Big Bang. Eu não quero crer que uma nuvem gasosa de expansão formou o universo e a vida. Eu não quero pegar o Big Bang só porque eu gosto da teoria, porque teve um início, e achar que ele está descrito em Gênesis 1:2. Eu não quero fazer isso. Não quero fazer essa violação com o texto bíblico. Falta-me fé para ser ateu porque eu sinto a sua existência. Porque a percepção da sua existência está registrada em nós. A gente nasce com isso, gente. A gente fica adulto, fica bobo, né? E começa a negar a realidade. É assim que acontece. E falta-me fé para ser ateu porque eu quero ficar do lado dos grandes da ciência também, tá? A imensa maioria dos grandes homens da ciência, eles eram ateus? Fala para mim. Saiu do Face outro dia, acabou de sair, eu compartilhei no meu Face. Qual é a porcentagem de cristãos da população? Aproximadamente 1/3. Qual é a porcentagem dos ganhadores de prêmio Nobel? Cristãos. 2/3 dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos. Sabia disso? A imensa maioria dos pais da ciência, os homens que construíram os alicerces da ciência, eram o quê? Ateus? Não, eram teístas. Tem diferenças no teísmo deles, tudo bem. Mas olha, Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck. Você conhece os grandes homens da ciência? Eu citei quase todos aí, não citei? J.J. Thomson é o pai da espectrometria de massas, essa técnica que eu trabalho, que descobriu o elétron, os tubos de raios catódicos dos televisores de antigamente, eram a descoberta do J.J. Thomson. E sabe o que ele fez, gente? Ele publicou um artigo na Nature. Nature, conhece a Nature, Science, as duas grandes revistas da ciência? E sabe o que ele escreveu no artigo da Nature, J.J. Thomson? Não vai dar para você ler ali, porque está muito pequenininho, mas eu vou ler para você. Está escrito em inglês assim, a verdade que é enfatizada em cada avanço da ciência é que great are the works of the Lord. Parece música de negro spiritual, né? Great are the works of the Lord. Olha só, ele escreveu isso na Nature. O pai da espectrometria de massas, ganhador de prêmio Nobel, o homem que descobriu o elétron, Schrödinger, pai da mecânica quântica, Mendel, da genética, Dalton, Pascal, Boyle, da química. Gente, falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero ficar negando a realidade do que eu sei, ele existe. Falta-me fé para ser ateu, porque eu quero ficar do lado dos grandes da ciência. E aí, quem foi o maior cientista brasileiro? Quem sabe? Olha, sem dúvida, é esse homem que eu estou mostrando aí, César Lattes. Ele quase ganhou o prêmio Nobel por 2 vezes. Não tem nenhum brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, tá certo? Mas César Lattes quase ganhou por 2 vezes. Não ganhou por política acadêmica. Ele merecia. Ele descobriu o Meson Pi. Ele foi o primeiro a produzir artificialmente. Existe um sistema de controle dos acadêmicos que é o currículo Lattes. Quem tem o currículo Lattes aqui? Olha aí. É o César Lattes, da Unicamp. A biblioteca da Unicamp é César Lattes. O CNPq foi ele que criou. A Unicamp foi ele que criou. E aí um dia perguntaram numa entrevista no jornal da Unicamp para o César Lattes, que eu guardo lá, tem um link e tudo. Perguntaram para ele, César Lattes, o que você acha do Big Bang, da cosmologia? Ele falou assim, eu não creio em nada dessas bobagens que os cosmólogos falam por aí. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Então falta-me fé para ser ateu, porque eu quero ficar do lado dos grandes da ciência. Mas em 1859 a história mudou, não mudou?
A ciência, que era essencialmente teísta, que observava o universo e a vida e concluía pela existência de Deus, foi inclusive a percepção do homem de que Deus existe que fez com que a ciência surgisse. Por que a gente parou de pescar e começou a fazer ciência? Porque antes a gente só ia pescar, não é? Ninguém fazia ciência. A gente pescava, plantava, isso só. Mas aí o homem parou e começou a fazer ciência. Por quê? Porque a gente percebeu que o universo é consistente, coerente e imutável. As leis são imutáveis. Pô, então, se existe um Deus consciente, coerente, que rege esse universo com leis imutáveis, vale a pena estudá-lo. E porque somos feitos à imagem e semelhança desse Deus, a gente deve pensar como ele pensa. E a gente vai conseguir entender o seu universo. Por isso que a gente parou de pescar e foi fazer ciência. É a própria percepção de que Deus existe que fez a ciência nascer. Mas em 1859, o que aconteceu com os cientistas? Deu um curto-circuito lá, né? E um homem escreveu um livro, Darwin, A Origem das Espécies. Oparin fez uma teoria, Stanley Miller fez os experimentos, e aí o que aconteceu? A ciência mudou de ideia. Agora não existe sobrenatural. Tudo foi feito por forças naturais. Gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares regem esse universo, criaram esse universo com o Big Bang, com a evolução. E agora a ciência fecha os seus olhos para a existência de Deus, para a existência do sobrenatural, e quer explicar tudo através de forças naturais. Por isso que vem com essas histórias, não é? Que estrela formou lá por gravidade, que puff cósmico formou planeta rochoso e tudo mais. Gente, aí é o que acontece com a ciência. A fé míope da ciência, que fica cega de um dos seus olhos. Olha o que o bioquímico Richard Dickerson falou. A ciência é um jogo de cartas marcadas com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Olha só, você chega para o cientista e fala assim para ele, ó, o garoto ali quer fazer ciência, né? Como é que você chama mesmo? O Wellington quer fazer ciência, fala, Wellington, beleza, cara, você pode estudar aqui, tá aqui o laboratório, tudo, mas uma coisa só que você tem que saber, tudo que você vai explicar em termos de causas naturais, pode. Se o Wellington descobrir que Deus existe, ele não pode falar. Se existe ET, ele também não pode falar. Não é? Tudo que ele tem que explicar é através... Então você coloca uma regra, coloca uma pré-definição. É um jogo de cartas marcadas. Eu costumo dizer, é como a Ponte Preta jogar com o Corinthians. A Ponte faz gol, impedido. Não é assim? Corinthians faz gol, valeu! Gente, jogo de cartas marcadas. Jogo de cartas marcadas. Você viu no Campeonato Paulista o que aconteceu? A fé psicológica da biologia, gente. Você não está sentindo frio. O frio é psicológico. Olha só o que o Francis Crick disse, prêmio Nobel de Medicina. Os biólogos, se o Wellington for fazer biologia, a coisa vai ficar pior, Wellington. Porque você deve constantemente manter em sua mente que o que você observar no seu laboratório não foi planejado, não foi feito por Deus, não tem design inteligente, não. São frutos da evolução. Cara, você já entra no laboratório dizendo aquilo lá é fruto da evolução, pronto, acabou. Manter constantemente em sua mente, gente, quando que você faz isso? As mulheres. Você vai numa festa, está lá a ex-namorada do seu marido. Que situação, hein? O que é que você faz? Eu vou ficar nessa festa, mas eu vou manter constantemente em minha mente que aquela mulher não está aqui. Gente, é negar a realidade, porque você não gosta. É assim que acontece. A fé Denorex de Dawkins. Quem conhece o Denorex aí? Levanta a mão. Olha lá, pastor. Todos os velhinhos de cabelo branco. Levanta a mão aí, quem conhece o Denorex? Agora ninguém quer levantar a mão, pastor. Só o corajoso ali. E muito bem, irmão. Eu também conheço o Denorex. É da minha geração. O que o Denorex era? Um shampoo anti-caspa que eles falavam o quê? Parece, mas não? Mas não é. Olha a fé Denorex de Dawkins. Vida e universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências, não. Foram as forças naturais.
se Dawkins visse aquela casa ali, o que ele falava? Olha, gente, parece que está pegando fogo. Mas não está não, está tudo em ordem. É a fé de Anorexia de Dawkins. Eu prefiro o ditado popular que diz o quê, gente? Onde há fumaça, há fogo. Viu, Wellington? Se tem indicações de design inteligente, fumaça, deve ter fogo. Não é? É assim que a gente tem que fazer em ciência. A fé em ET de Carl Sagan. Conhece esse? O Voyager foi lançado, tiraram uma foto. Você está vendo o ponto azul ali naquela foto? Quem está vendo o ponto azul? Levanta a mão. Ô, mentiroso. Olha lá. Alguém consegue ver aquele ponto azul? Você conseguiu ver? Olha lá, naquela seta branca ali, ó. Até que dá para ver, vai. Gente do céu. Ele viu. Esse homem tem olhos de águia. Tiraram aquela foto, um pontinho azul perdido na imensidão do universo. Sabe o que falaram? A fé em ET de Carl Sagan. Terra, o Carl Sagan falou assim, tá vendo, gente? Que planetinha medíocre que a gente habita é um pontinho pálido azul insignificante perdido na imensidão do universo. Aí falta-me fé para ser ateu, que eu vou ter que eu vou ter que ser discípulo de Carl Sagan, como a boa parte dos ateus foram a nova geração de ateus. Os ateus que estão por aí foram catequizados por Carl Sagan, parte deles, agora é o Tyson, né? E eu vou ter que crer que o planeta Terra é um planeta insignificante. E aí o Carl Sagan disse assim, nossa, se tem um planetinha Terra assim pequenininho, deve ter milhões. Aí ele fez uma previsão que deveria ter milhões e milhões e milhões de ETs na nossa galáxia, lembra? Aí o programa 7 está lá, procurando ET, gastando dinheiro toda a vida, não é? Prospectando ET, gente. E aí, tamanho é documento? Você acha? As baixinhas aqui da igreja, por favor, me responda. Tamanho é documento? E os baixinhos também. Gente, falta-me fé para ser ateu, porque sobram-me evidências de Deus. Gente, se uma grande explosão tivesse formado o universo, uma nuvem gasosa em expansão, se expandindo contra o nada, esses átomos estariam expandindo contra o nada eternamente. Nada faria o momento disso mudar. Para formar uma molécula de hidrogênio, vocês de química, a gente tem que ter os dois átomos de hidrogênio em rota de colisão. Você tem que vencer a repulsão elétron-elétron. Não tem? Mas nunca, nem molécula de hidrogênio teria se formado nesse universo. Mas a gente olha o universo, você vê o universo todo estruturado. Você vê os planetas, as galáxias de vários tipos. Você vê planeta rochoso, de gás, de gelo. Você vê sistemas solares como o nosso, não é? Todo orquestrado. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Sobram-me evidências, porque tudo que eu não deveria esperar nesse universo é um universo estruturado, bem equilibrado, arquitetado, finamente ajustado que a gente vê. O momento do sistema solar, momento é massa vezes velocidade. O momento do sistema solar deveria estar onde, gente? A grande massa do sistema solar está no Sol. O Sol deveria estar virando assim, ó. Percebeu a velocidade? Altíssima, né? Quer que eu repita, Wellington? Ó. E os outros planetas quase nem mexendo, gente. Mas onde está o momento do sistema solar? Exatamente no lugar errado, nos planetas. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que falar, nossa, o momento devia estar no Sol, mas por algum motivo está nos planetas. Tem planeta que gira assim, ó, tem outro que gira contrário. Não faz sentido. Não faz sentido uma grande explosão ter criado coisas que giram em sentidos opostos. O momento está no lugar errado. Os planetas de gelo não deveriam ter sido formados naquela região gelada. Eles acham que o planeta de gelo foi formado perto do Sol e depois foi deslocado para lá. Que é isso, gente? Para com isso. Sobram-me, faltou um M ali, viu, gente? Sobram-me evidências. Você sabia que o universo é finamente ajustado? São 26 constantes universais. É a constante gravitacional, é a massa do elétron em repouso, tem várias.
Se você mudar uma dessas constantes, uma sequer, o que acontece com o universo que a gente conhece? Ele simplesmente se desaparece, se desintegra. São 26 constantes universais. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, os elementos ardendo se desfarão. Eu acho que Deus vai terminar o mundo assim. Constante gravitacional, muda um pouquinho. Acaba. Vai ter outro universo? Não teria universo nenhum. Não teria outro universo. 26 constantes. É como se o universo estivesse equilibrado numa navalha finíssima. É uma coisa absurda. São 40 casas depois da vírgula em cada uma dessas 26 constantes universais que precisam ser calibradas e ajustadas para que o átomo seja estável, para que as moléculas sejam estáveis, para que o núcleo dos átomos, para que toda a tabela periódica se forme, para que o sistema solar gire direitinho. É tudo um ajuste finíssimo. Falta-me fé para ser ateu. Porque eu teria que crer que aquela grande explosão criou um universo extremamente estruturado, com as coisas fora do lugar e com um ajuste finíssimo. A Lua, para que serve a Lua, gente? Você tem uma ideia? A Lua, você sabe que tem... Nós temos uma Lua, né? E o que aconteceria se essa Lua estivesse mais próxima da Terra? Você sabe? Nós teríamos, eu brinco, né? A gente teria uma tsunami todos os dias, gente. Porque a movimentação, a Lua é que causa as marés, né? Ela atrai a água vai seguindo a Lua. E ela causa as marés. Se a Lua estivesse muito próximo, nós teríamos marés fortíssimas. A gente brinca, né? Teria todo dia uma tsunami. Então falou, teu tsunami vem aí, gente. Passou. Vamos para esperar a próxima. E se a Lua estivesse muito afastada, gente? Muito afastada. As marés não ocorreriam, os movimentos as correntes marítimas. E a água estaria estagnada. E a água parada é? Dengue. Aí outro dia, num desses blogs por aí, né? O Marcos é pseudocientista, não sei o que mais. E falaram assim, nossa, o professor Marcos Eberlin disse que se não tivesse a Lua, os oceanos estariam infectados totalmente pela dengue. Gente, é uma piada, gente, né? Até as loiras da igreja aqui entenderam, pastor, olha. Entenderam? E eles não entenderam. Água parada não tem vida, gente. Morre tudo, tá? A dengue é uma brincadeira, tá? Para as loiras também é uma brincadeira. Outro dia me ligaram e falaram assim, Marcos, estou passando sua palestra aqui, mas está uma briga aqui na sala. Estão querendo te pegar. Por quê? Porque você faz essas piadas de loira aí. E aonde você está passando essa... Era um curso de farmácia em Santa Catarina. Foi um problema. A Lua causa um movimento de precessão da Terra. A Terra gira em torno do seu eixo como um peão. 25 mil anos, tá? É lento. Outro dia falaram, nossa, o Marcos falou do movimento. Aí, essa inclinação causa as estações do ano. Você sabia disso? Gente, tamanho é documento. O nosso planeta é pequenininho? Mas é um planeta extremamente adaptado para a vida. Tem água na quantidade certa, tem a Lua no diâmetro certo, na posição certa, causando a maré certa, a corrente marítima certa, o movimento de precessão certo, o ângulo certo, 23,5. Outro dia o pastor vai me chamar para falar sobre o Noé, dilúvio, os dinossauros e a arca. Uma das coisas que Deus pode ter feito é mudado um pouco esse ângulo. Aí causava movimentação das placas, ruptura da água subiria do abismo e tudo mais. Gente, os grandões servem para quê? Para que serve o grandão, gente? As baixinhas, para que servem os baixinhos? Para que servem os grandões? A gente pega os grandões e faz o quê com eles? Leão de chácara, bota lá na porta para tomar conta, não é? É assim, gente, é exatamente o que acontece com Júpiter e Saturno. Os grandes, eles são os nossos guardiões planetários. Quando os cometas querem atingir o planeta Terra, pela sua ação da gravidade, eles capturam esses pequenos planetas, não deixam atingir a gente. Não é porque a gente é pequenininho que a gente não é importante, né?
Os grandões estão lá para nos proteger, Carl Sagan. Você não sabia disso? Dentro do nosso planeta, a gente tem um campo magnético. Sabe por quê? Porque existe uma esfera de ferro e níquel sólida no centro. E um pouco mais afastado, as condições das ligas metálicas, as suas propriedades físico-químicas, fazem com que esse ferro e níquel esteja fundido. Então, nós temos uma esfera de ferro e níquel que gira no centro do planeta, lubrificado por ferro e níquel líquido. Olha só que ajuste finíssimo. O cara era bom demais. Fantástico. Olha só o que ele fez, cara. E aí esse campo magnético faz o quê? Ô Deus poderoso, né, gente? Olha só. Ele criou um campo magnético para quê, gente? O sol que nos aquece e dá a vida e tudo mais, ele também manda para cá um ventinho solar. E esse ventinho solar, o que faz esse vento solar? Vento solar é um soprinho assim? Não, gente, é radiação, é elétron. Se um dia você sentiu o vento solar, você fala o quê? Ó Deus, receba-me na sua glória. Não é? Porque você já foi, cara. Queima na hora, mas o campo magnético, desvia. Nós temos 2 campos, foi descoberto um mais recente ainda. É como a nave do Dr. Smith. Quem assistia Perdidos no Espaço aqui? Olha aí todo mundo de novo, hein? Olha, você passou dos 50 também, hein? Eu tenho 37 anos, viu, gente? Um pouquinho mais também, mas 37 eu tenho. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer no impossível. Eu vou ter que ter fé no impossível. Olha só o que disse George Wald. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. E o George Wald é um dos grandes evolucionistas, ateu e tudo mais. Mesmo assim, sabendo que é impossível, nós somos o resultado, eu creio, eu acredito, da geração espontânea. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer numa coisa que eu sei que é impossível. Não foi isso que ele falou? É impossível. Mesmo assim, eu creio que foi assim. Entendeu? É impossível, mas foi. E acabou. E está acabado. A fé surda e cega. Eu vou ter que fechar meus olhos, vou ter que tampar meus ouvidos, vou ter que tampar a minha boca. Não vou ver o evidente do design inteligente. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer nas coisas que tem nos nossos livros de biologia. Vou ter que crer que aquela borboleta, as mariposas de Manchester, realmente escureceram a sua cor e ficaram presas. Sabe o que fizeram com aquelas mariposas, gente? Prenderam no tronco com alfinete. Ela nem pousa na árvore, tá? Prenderam com alfinete, está nos livros de biologia. Vou ter que crer naquilo. E vou ter que manter no livro de biologia. Uma fraude. A borboleta, depois que a poluição foi embora, o que aconteceu com a cor escura? Voltou para a cor clara. Isso nada mais é do que uma diversificação já pré-embutida no seu DNA. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que parar com o meu barco numa ilha, vou ter que ver uns passarinhos lá, vou ter que ver que os bicos deles são diferentes, e vou ter que fazer o quê? Uma tremenda de uma extrapolação. Olha, os bicos estão mudando, então esse processo mudou o bico. Deve ter criado o bico, deve ter criado o passarinho, deve ter criado todos os passarinhos. Nossa, deve ter criado toda a vida. E eu vou ter que escrever um livro, A Origem das Espécies. Pode. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que falsificar a forma dos embriões. Você conhece esse caso? Gente, é uma fraude em biologia. Esses embriões foram forjados. Olha lá, em cima é o que está no livro, embaixo é o real. Eles são completamente diferentes. Mas a semelhança dos embriões, uma fraude famosa e conhecida, continua nos livros de biologia como prova de evolução. Falta-me fé para ser ateu, pastor, quando acabar meu tempo, o senhor fala, pare, eu paro, tá? Porque eu vou ter que crer que esse peixe aí era a forma transicional entre os peixes e os anfíbios, o selacanto. E ele aparecia lá nos livros de evolução, e aí fala assim, olha aquela barbatana mutante, está se transformando numa patinha.
E ele acreditava-se que 200 milhões de anos atrás, ele já teria sido extinto. Seria a forma transicional entre os peixes e os anfíbios. Porque você sabe, né? A evolução diz que a explosão ocorreu, o planeta esfriou, Júpiter mandou o gelo, a água, naquela sopa primordial surgiu a primeira forma de vida, que se transformou num peixinho. O peixinho resolveu ir para a terra, a barbatana se transformou em pata, não é? E aí ele resolveu voar, se transformou em canário, o dino, né? E a baleia, o urso resolveu nadar de boca aberta e virou baleia. Tá rindo de quê? É verdade. Aí, se tiver algum evolucionista aí, a gente briga lá fora, tá bom? Brincadeira. Mas olha só, gente. O selacanto, 200 milhões de anos atrás, ele já acreditava que estava extinto, que teria sido a forma transicional. Aí foram pescar recentemente, você tem a história, entra lá no Google, você vai ver tudo, as fotos e tal. Foram pescar e pescaram o quê? O selacanto, um fóssil vivo, 200 milhões de anos, o selacanto continua o mesmo. Aí tem uma doutora, que eu chamo de doutora H0, H0, vocês vão saber por quê. É um índice H aí, tá? E ela fala o seguinte: nossa, Marcos, está errado, porque esse selacanto mudou sim, está totalmente diferente. O que aconteceu com o selacanto em 200 milhões de anos? Ele mudou a cor, ele tinha a cor verde amarelada, agora ele tem a cor amarelo esverdeada. Uma maravilha. A patinha tinha 19 centímetros, agora ela tem 18,55. Entendeu? Gente, o bicho é a mesma coisa. 200 milhões de anos, não mudou. Eu não tenho fé para crer. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que 3 grandes milagres ocorreram nesse planeta. Bichos terrestres se transformaram em bichos voadores. Porque a evolução começou no mar, foi para a terra e depois foi para o ar. Então nós vamos ter que crer que 3 grandes milagres criaram os pássaros, as borboletas e os morcegos. E pássaro é uma estratégia totalmente diferente de voo. São ossos flexíveis, leves, toda uma estrutura, aquela coisa linda. E penas, diferentes tipos de penas. Você já viu quanto tipo de pena tem num pássaro? Pena de voar para a direita, pena de voar para a esquerda, né? Pena de voar para baixo, para cima, para o alto. Né? Tem vários tipos de penas, decolagem, aterrissagem e tudo mais. Borboleta é uma camada de polissacarídica. Veja se eu não estou falando nada errado. Morcego é pele sobre ossos, coisas diferentes. Mas você vai no registro fóssil, pássaro sempre foi pássaro, borboleta sempre foi borboleta, morcego foi sempre morcego. Mas aí falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que morcego, por exemplo, evoluiu do quê? De um roedor. E aí, como é que conta-se a evolução do morcego? Olha só, nós tínhamos um bicho terrestre, roedor, que vai ter que ser transformado em morcego, tá certo? Como é que você faz para transformar em morcego? Olha, a história conta o seguinte. O bicho era roedor, terrestre, tinha muito predador, e o que ele resolveu fazer? Vou subir na árvore. Ô, bichinho esperto. Tá vendo? E aí me livro dos predadores terrestres. Mesmo assim, ele tinha muito predador na árvore de dia. Ele muda o turno, então, entendeu? Ele agora passa a ser um bicho com hábitos noturnos. Olha que bichinho esperto. E 2 das etapas para transformar um roedor em morcego já foram cumpridas. Você já tem um bicho em cima da árvore de noite. Falta a última, facinha. Qual é? Olha só, o bicho está lá na árvore, tá vendo? E aí o que ele come? Insetos voadores. E aí ele morrendo de fome de noite, o que ele faz? Está escrito nos blogs, gente. Tem o link ali, você vai ver. Daquele ponto em diante, está escrito em inglês assim: They literally launched themselves into flight. Literalmente, launched, lançaram-se para o... Então naquele dia, naquele santo lugar, nesse planeta, um roedor em cima do galho, morrendo de fome, de noite, ele não enxerga de noite, gente. Muito pouco, ele não tem um radar, não tem nada ainda. E ele vê um bichinho voando, o que ele faz? Ele se lança literalmente para o voo, pega o bicho e volta para a árvore. Você acredita nisso?
Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que essa asa lenta, gradual e sucessivamente foi se desenvolvendo por mutações. E o bicho pega e volta para a árvore. Eu pus no meu Face lá, o day after da evolução do morcego. Qual seria? O bichinho, pá, se esborracha no chão. Aí vem o gatinho e... resolvido o problema. Gente, quem que você acha? Chimpa, teus mano? Hein, Wellington? Chimpa, teu mano? Quem acha que os chimpas são seus manos aí? Alguém? Gente, o pessoal não fala... Esse não é o maior ícone da evolução? Que a gente evoluiu dos macacos? Não é macaco, gente. É um ancestral símio comum que na árvore se dividiu em orangotango, chimpanzé, gorila e tudo mais, né? Os macacos são os nossos primos, né? O ancestral símio comum já desapareceu. Mas você acredita nisso, gente? 98% de semelhança. Gente, a gente vai no código genético. Nós somos 33% diferentes em genética. Eles falam que é 2, mas somos 33. Sabe o que dá 2? Eles colocam num software que chama BLAST. Esse BLAST faz o quê? É um software procurador de semelhanças. Então você pode pôr qualquer programa lá, um programa para fazer rabanete e outro para fazer feijoada, ele vai dar 98% de semelhança. Mas quando você coloca um em cima do outro, a gente é 33%. Nossas proteínas são 80% diferentes. O nosso cromossomo Y é 100% diferente dos cromossomos Y dos chimpanzés. Os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, nós temos 23. Wellington, grande Wellington. Quanto que 23 é diferente de 24? O biólogo evolucionista vai dizer assim, quanto que 24 é diferente de 23? Não, 24 é 98% semelhante a 23. Não, gente, 24 é 100% diferente de 23. São dois números diferentes. Aquela fusão cromossômica do 2A com 2B dando 2, já disseram, tem um vídeo muito famoso na internet, um cara muito famoso dizendo assim, tá vendo a prova da evolução? Aquilo lá é prova contra a evolução, porque a cicatriz simplesmente não existe. Dados recentes mostram que aquela cicatriz não é uma cicatriz, ela se acha, aquela sequência se encontra em vários pontos do cromossomo, ela seria curta demais e tudo mais, 24 é 100% diferente de 23. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer na receita incompleta de Richard Dawkins. Ele apareceu outro dia, do Stephen Hawking. Ele apareceu outro dia no Discovery falando assim, eu sei a receita do universo. Energia, matéria e espaço. Mas Hawking, você esqueceu o principal. O principal componente da vida, o fermento da vida, a farinha da vida é a informação. Matéria se transforma em energia, energia se transforma em matéria. Mas a vida é baseada em quê, gente? Em informação. Nós somos feitos de uma informação absurda. Dentro de nós tem uma molécula que chama DNA. Tá vendo ali, informação? Tem matéria, tem energia? Tem, mas as nossas células são formadas principalmente devido à informação que está registrada no DNA. E é uma informação espetacular, gente. É um código genético. Lembra da Aguinaldo Timóteo Gal Costa? AGTC são bases nitrogenadas, é uma informação extremamente sofisticada. Homoquiral, nós temos moléculas só de uma quiralidade. Vida igual a vida, vida igual a matéria, mais energia, mais informação. Mas a informação a gente sabe que só pode vir de uma mente inteligente. Então faça a combinação das equações, vida igual a mente inteligente. Nós temos estruturas e máquinas e motores moleculares. Você acha que você é formado de 80% de água, é só matéria seca, é formada de 80% de proteína? Você é um monte de moléculas? Gente, você é a maior maravilha de nanotecnologia desse universo. Você sabia? As melhores máquinas e os melhores motores que existem nesse planeta estão dentro de você. Se eu ver o motor da Ferrari, você fala, nossa, uau, o motor da Ferrari em relação aos motores que rodam dentro de você não é nada. A ATP sintase, a maior máquina de produção de energia, está dentro da gente. O flagelo bacteriano, os ribossomos, eles fazem proteínas com 20 ligações peptídicas por segundo. A eficiência deles é de 5 noves. Eles só erram uma ligação em 10 bilhões.
É frenético, são 2 mãozinhas fazendo proteínas. Tem robôs moleculares. Você está vendo ali aquela quinesina? Você está sentadão aí, mas tem robôs moleculares andando dentro de você, distribuindo os nutrientes. E eles têm umas perninhas cruzadas assim, e eles vão andando assim, dizendo assim, ó, eu vou levar nutriente, é assim, fica quieto, você vai escutar. Olha, tá escutando aí? São milhões e milhões de robôs. Lembra dos Jetsons? Aquilo lá você já viu alguma vez? Dentro de você, é uma cidade automatizada, robôs moleculares, máquinas moleculares, jatos moleculares, foguetes moleculares. Foguetes acho que não tem. Dentro de cada um de nós somos o maior conjunto. Nós somos homoquirais. As nossas moléculas são extremas. Compra no Aldrich, viu, Wellington? Vai lá na Sigma Aldrich e pede uma molécula homoquiral. É caríssima. E nós somos feitos de moléculas homoquirais. 100% homoquirais. Você vale ouro. Só de moléculas homoquirais. Olha os motores aí, eu vou passar bem rápido. Olha o robozinho. Gente, então, vida é coisa de amador? Será que daquela sopa primordial surgiu o Lucas e veio essas coisas maravilhosas? Tá vendo aquela coisa linda, maravilhosa, mas fantástica, aquela menina linda, parecidíssima com o pai, que por acaso sou eu? Gente, é impossível. É impossível. Vida é coisa de profissional. Sobram-me evidências de Deus? Eis que eu te desenhei nas palmas das minhas mãos. Tudo isso existe porque ele desenhou antes. Ele planejou. Ele fez o projeto das máquinas, de tudo mais. Vida é coisa de amador ou coisa de profissional? Carroça ou Ferrari? Vida é coisa de profissional. Olha meus 2 filhos aí, ó. Vida é coisa de profissional. Só vou terminar com essa, pastor, que acabou meu tempo agora, né? Olha só. Você sabia que Darwin não gostava de ir em museu? Museu não, zoológico, desculpa. Acho que talvez museu também não. Que tivesse um pavão empalhado, né? Olha só o que ele escreveu. Eu me lembro bem do tempo que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas eu superei isso. Mas agora a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Makes me sick. O sick está errado em inglês, eu nunca corrigi isso. Me perturba a alma, makes me sick, em inglês é isso, né? Por que Darwin não gostava de ir em zoológico que tinha pavão? Gente, as cores do pavão, aquelas cores no olho e tudo mais, estão em regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas. Está vendo as equações ali? Então são equações matemáticas que definem as regiões. O universo é matemático. E são corantes que a gente tem ali, é uma substância, gente, é um jogo de ótica, você sabia? É uma difração, entre aspas, de luz. A luz batendo naquela região, com a penugem, com o espaçamento correto, a luz ali sofre um efeito de difração, entre aspas, que em cada uma daquelas regiões você vai ver uma cor diferente. Você olha por detrás do pavão, não tem cor. Por quê? Porque é um efeito de ótica, uma ilusão de ótica, não tem cor ali, é a luz que é subdividida nos seus constituintes, e quem é que enxerga aquilo? É a pavoa? Não, é a gente, você sabia? O melhor olho para enxergar aquilo lá é o olho humano, parece que foi feito para decorar o pavão para que você o enxergasse. E a evolução diz que aquilo lá surgiu porque não é uma vantagem para o pavão, tá certo? Você já viu um pavão carregando aquelas penas? Aquilo lá é um estorvo, não é? O cara nem voa direito com aquilo. E a evolução diz que aquilo lá era uma vantagem sexual. Agora os homens não vão responder, só as mulheres. Os homens fechem seus ouvidos, por favor. Senhoras e senhoritas, se entra um rapazinho ali, todo apavoado, cheio de penugens, coloridinho, vocês vão dar preferência para eles? Para ele. Se for o único, capaz, né? Mas se tiver 2 ou 3, uns caras fortes, bonitos, né? O pastor disse que mulher gosta de dinheiro. É mentira. Mulher gosta de gastar dinheiro, viu, gente? Quem gosta de dinheiro é homem. Quer pôr na poupança, rendimento, né? Não quer que gaste. Tá? Gente, fizeram uma pesquisa com as pavoas, publicaram um artigo e viram que as pavoas não dão a mínima pro pavão, elas nem enxergam aquilo lá direito.
Qual é a vantagem que as pavoas têm sobre... o que elas escolhem no homem? Por isso, pastor, que tem tanta mulher bonita com homem feio aqui nessa igreja. Olha, tá vendo ali, olha, nossa, que coisa. Por que mulher... Né? Homem feio com mulher bonita? Porque, gente, a mulher não dá bola para aparência, dá. Mulher não dá mesmo, mulher é esperta pra caramba. O homem que dá, o homem é besta. O que é que mulher dá? Qual é a característica que as mulheres, as pavoas, no artigo diz assim, sabe o que elas preferiram no pavão? Os que tinham melhor o quê? Acoustic signaling. Acoustic signaling. Quem sabe inglês já percebeu. Quem é o pavão que levou a vantagem? O pavão que tinha a melhor cantada. Melhor cantada. Por isso que tanto homem feio como mulher bonita. Mulher, você ganha no papo, gente. Não é assim? Na conversa, você sabe que as mulheres, o cara é bonitão e tudo, mas abriu a boca e falou besteira. Não é assim? É assim que as pavoas escolhem os seus pavões, gente. Olha... Sobram-me evidências de Deus, porque eu quero estar do lado dos grandes cientistas, do César Lattes. E quero seguir as evidências. Não quero crer que pavão evoluiu, mas quero crer que um ser inteligente, consciente, consistente, orquestrou o universo, a vida, fez aquelas equações, pôs os espaçamentos corretos ali, tá bom? Olha, se você gostou dessa palestra, tem um livro, chama... Fomos Planejados, está no e-book, você vai poder acessar. Pastor, empresta aí. O senhor vai falar sobre isso ou eu falo? Eu falo, né? Olha, a gente na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente criou dois DVDs. Um é 7 palestras do nosso primeiro congresso e o outro tem 5 palestras minhas. A gente no final vai oferecer para você, se você quiser levar, são R$20. E o lucro, o que é pequeno, tá? Não é muito grande não, viu? A gente está destinando à Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que foi criada aqui no Brasil no ano passado. A gente fez o primeiro congresso, foram 370 cientistas lá. A gente está fazendo vários congressos pelo Brasil. Uma das formas da gente manter a sociedade através dos DVDs são excelentes palestras, você vai gostar. Então, se você puder levar, faça isso, tá bom? Você vai estar apoiando a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Se você é acadêmico, estudante, universitário e tudo mais, quer se tornar um defensor do design inteligente no Brasil, como eu sou presidente da sociedade e tudo mais, se inscreva lá, olha, www.designinteligentbrasil.com.br. Você tem um lugar lá para ser comitê científico, você faz essa sua inscrição, fala que eu te indiquei, tá bom? Olha, terminando. Falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus. Porque a gente olha do lado, a gente vê Deus, não vê? A gente que tem filhos, por exemplo, como esses dois lindos, o Nicolas fez 3 anos ontem, está bem mais velhinho, preciso trocar essa foto. A gente que segura os nossos filhos nos nossos braços, a gente já sabe disso, não sabe? A gente acorda e levanta todas as manhãs, a gente sabe que Deus existe. E ainda mais como cientista que eu sou. Eu digo que eu sou duplamente indesculpável. Porque eu vejo as evidências macroscópicas de Deus que são assim superabundantes e tudo mais, mas quando eu vejo a vida ao nível atômico molecular, como eu mostrei um pouco para vocês aqui, como químico que eu sou, as evidências se tornam ainda mais fortes. E eu sou obrigado a crer em Deus, eu não tenho opção. A não ser se eu quiser fazer um suicídio intelectual de crer no Big Bang, crer na evolução, crer que Dino virou canário, que os chimpas são meus manos. Então vamos dar glórias a esse Deus, que não só nos fez, mas deu evidências para que possamos crer numa fé racional, plena e total. Muito obrigado pela sua atenção.